Olá, eu sou Fernanda Scavacini, eu sou formadora e mentora de gestores. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre qual que é o verdadeiro trabalho do gestor. A ideia desse vídeo é você compreender de forma muito mais abrangente, muito mais sistêmica, qual que é o seu trabalho. Qual que é o trabalho que um gestor precisa ter e não necessariamente aquilo que você faz no seu dia a dia. Aquela coisa de sempre apagar incêndios, de ficar muito mais ocupado com demandas e com tarefas. Então, o meu propósito aqui é que você compreenda quais são os principais pilares da sua atuação e com essas informações, você vai também conseguir identificar aonde hoje você está atuando mais, aonde você deveria estar atuando, e de forma prática, ao final da aula, eu vou propor um exercício, eu vou disponibilizar uma planilha em que você consiga fazer um diagnóstico para poder identificar qual que é o seu estágio hoje em relação a essa atuação, para que você consiga ir aos poucos, de maneira gradativa, e transformando a sua gestão em uma atuação muito mais sistêmica. E isso também vai te ajudar futuramente para que você cresça na sua carreira, para que você tenha um desenvolvimento dentro da sua gestão, para que você não fique tanto apenas no operacional. Então, a primeira coisa é compartilhar com você como que são os pilares da sua atuação como gestor. Eu vou compartilhar aqui uma tela para ficar até mais visível. Isso. Aqui é para a gente entender o trabalho do gestor. Então, muitas vezes, a gente entra numa empresa e a gente entende muito bem quais são as nossas responsabilidades e a nossa atuação em relação ao trabalho que a gente vai estar relacionado de executar. Então, se a gente trabalha na publicidade, se a gente trabalha na advocacia, na medicina, a gente sabe ali muito bem o que está relacionado muito mais às responsabilidades das entregas. Porém, a gente precisa entender as responsabilidades dessa profissão que é ser gestor. Então, independentemente da área que você atua, os pilares mais importantes estão relacionados à cultura, às pessoas, à comunicação e aos negócios. Então, eu vou explicar aqui de maneira muito mais macro como que é a sua atuação em relação a isso, e claro que essa atuação ela vai estar aplicada dentro da área que você trabalha. Quando a gente fala de cultura, muitas vezes a nossa gestão ela não consegue assimilar a nossa responsabilidade em relação à cultura da empresa. E esse é o primeiro e talvez um dos pilares mais essenciais. Porque como gestor, a gente é representante, a gente é o principal interlocutor, a gente é o guardião da cultura da empresa. Claro que isso não significa que você vai ter que concordar com tudo, gostar de tudo, mas significa que aquilo que te incomoda ou que incomoda a sua equipe, você vai ser o principal fator de mudança, de melhoria. Então, você não pode se colocar naquele papel de a pessoa que reclama da cultura e que espalha essa insatisfação e faz com que ela aumente. Então, você precisa muito compreender que você é esse exemplo e você é a pessoa que vai fazer com que a cultura se mantenha vivenciada, que ela seja vivenciada dentro da sua equipe. Então, você precisa fomentar sempre, você sim precisa defender. A gente tem um certo receio quanto a essa defesa, que a gente fala, mas muito da cultura a gente não pode atrapalhar a equipe, ou a equipe fica insatisfeita. Você vai ter que saber conduzir isso da melhor forma possível. Garantir que os valores principais dessa cultura sejam, sim, estejam presentes nas atitudes da sua equipe, por meio das suas ações também. E lembrando aquilo, tem muitas coisas que você vai precisar ao longo do tempo arrumar uma forma, conseguir estrategicamente também ser esse interlocutor de contribuir e melhorar a cultura da empresa que você trabalha. E quando a gente vem para o pilar de pessoas, a gente está falando sobre você ter esse papel principal de orientar e capacitar as pessoas que trabalham com você. E não só ali de solicitar demandas, mas de ter certeza de que você está fazendo o seu papel correto desse direcionador.
E além da capacitação, isso está até separado, a gente está falando de desenvolvimento, é você dar espaço para que as pessoas possam se desenvolver, que elas tenham a possibilidade e as ferramentas para usar o melhor do seu potencial e da sua capacidade. Então, não é só relacionado àquilo que faz parte das atribuições da pessoa, mas sim aonde a pessoa pode chegar. E você também acolher e entender que você vai ter que ter um ambiente com produtividade que seja sustentável, onde o desempenho não seja mais importante que o bem-estar, mas lembrando que o desempenho é essencial. Então, as duas coisas precisam estar relacionadas em um ambiente que tenha uma produtividade que seja sustentável, uma produtividade que não prejudique as pessoas, e sim favoreça um ambiente de alto desempenho, mas que as pessoas não precisam ficar doentes para obter resultados. E impulsionar essas pessoas, você ser trabalhar a empregabilidade das pessoas, deixarem sempre elas em movimentos, e engajar, você manter essas pessoas sempre entendendo onde elas podem atuar e como elas podem atuar, você provocando esse ambiente mais construtivo. E quando a gente fala de comunicação, por que esse é um pilar que está dentro da gestão? Na verdade, ele está dentro de, acredito que de qualquer cargo e profissão, mas na comunicação, ela é um fator muito, muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente, como gestor, toma uma postura de falar, a gente está ali atuando e falando o tempo inteiro, mas a gente não tem uma escutativa, a gente não está realmente causando uma interlocução com a nossa equipe, e isso causa um distanciamento, uma falta de confiança na nossa gestão. Então, é muito importante que você esteja atento se você está criando essa segurança psicológica para que as pessoas tenham uma relação de troca com a sua gestão, e não que você esteja só comandando aquilo que precisa ser feito. E você tenha também um espaço de alinhamento. O que isso quer dizer? Que você garanta que você vai usar a inteligência da sua equipe, que eles tenham espaço, muitas vezes, para se opor a alguma ideia, para contrapor aquilo que você está falando, para buscar outras soluções, para discordar. Claro que isso tudo dentro de um espaço feito para discussão, para ouvir com respeito, com atenção, e entender se há uma urgência, se não há urgência, porque tem um contexto. Mas se você não cria esse espaço onde as pessoas podem contribuir com o que elas sabem, você dificilmente vai conseguir fazer com que essas pessoas agreguem alguma coisa realmente de valor àquilo que é realizado. E também saber se você está posicionando o trabalho da sua equipe, que é essencial. Esse posicionamento é você garantir que a outra gestão, a chefia da empresa, ou muitas vezes o cliente, ou outras áreas da empresa que você trabalha, entendam do valor do trabalho que a sua equipe realiza. E esse posicionamento, ele é feito em momentos oportunos, às vezes numa conversa, às vezes até num almoço, numa apresentação, numa reunião, mas entender como que isso aos poucos é posicionado para ajudar que quando as coisas precisarem ser realizadas, as pessoas entendam realmente as contribuições que a sua equipe realiza, e aquilo não precisa ficar enfraquecido, porque isso enfraquece, inclusive, ações realmente resolutivas. Então, se as pessoas não confiam no trabalho da sua equipe e não sabem o valor que ele gera, dificilmente vocês terão iniciativas que são realmente importantes. E o engajamento que você entender, reconhecer, valorizar momentos importantes, conquistas importantes, abrir espaço para que as pessoas possam estar olhando aquilo que a gente está avançando, que muitas vezes a gente só vai trabalhando, só vai fazendo, e a gente não vai vendo o que a gente está percorrendo, como em equipe a gente está conseguindo construir coisas novas, diferentes. Então, é muito importante esse olhar para os resultados gerados, e não só olhar aquilo que ainda precisa ser realizado. A gente reconhecer e ter esse momento de comemoração, de alegria por ter feito algo de muito incrível, porque isso dá a sensação de que a gente está no caminho correto. E o olhar importante nos negócios, que é o gestor saber que o papel dele ali é fazer com que o negócio dê certo, sim,
Então, muitas vezes você tem um gestor que ele só olha para a empresa e para os resultados, ou às vezes ele só olha para a equipe, e ele precisa das duas coisas, ele precisa de um olhar humano, mas também precisa de um olhar para os resultados. Então, é muito importante ele entender do negócio, não significa que tecnicamente ele tem que saber tudo, mas ele tem que entender a essência do negócio e ele tem que gostar dessa essência do negócio, isso é muito importante. O Jim Collins fala muito sobre isso, sobre gostar daquilo que você faz e gostar do negócio que você conduz, porque isso é um diferencial essencial. E você saber disso para que você guie a equipe no melhor caminho possível, que traga as melhores possibilidades e entenda o cenário, porque se você consegue compreender, você consegue direcionar melhor. E quando a gente fala de solucionar, esse item de solucionar, a gente está falando que muitas vezes a gente cai no automático, muitas vezes o gestor nesse operacional, nessas urgências, a gente deixa de ter um olhar atento sobre o que realmente está acontecendo, sobre qual é o problema, quais seriam as possibilidades. A gente torna a nossa atitude automática. Então, a gente já está acostumado a fazer desse jeito, sempre fez assim, e assim vai ser mais rápido, e assim vai ser mais fácil. Então, não é fazer, é solucionar, é entender realmente os problemas, é abrir caminho para a equipe trazer soluções que realmente possam atingir aos objetivos. E arriscar. É muito complicado, porque muitas vezes o gestor ele tem medo do cargo dele, de perder o emprego, ele tem medo de dar alguma coisa errada, às vezes até da equipe mesmo ter algum um impacto no emprego das pessoas da equipe, e você precisa ter um certo cuidado com isso, entender como agir com risco controlado. Porque se você não arrisca, dificilmente vocês vão sair do lugar, dificilmente vocês vão ter um trabalho que seja evolutivo. Quando a gente fala de inovação, que é o item a seguir, a gente sempre pensa em coisas, nossas, disruptivas, que a gente tem que ter um espaço para isso. Ter espaço é importante, mas a inovação ela também está em pequenas ações, em pequenos caminhar, em pequenos passos que a gente dá, em atitudes que a gente arrisca, que a gente muitas vezes sabe que pode dar errado, mas aí é um risco controlado que não vai ter grandes impactos, mas que vão ser importantes para testar, para saber até onde a gente pode ir e como que a gente pode fazer de maneira diferente aquilo que a gente está acostumado a fazer. E esses são os pilares mais importantes. Agora, eu quero mostrar para você como que você vai conseguir fazer uma reflexão sobre esses pilares, para você entender hoje como que é a sua atuação. Ali, se você fica muito mais nas demandas, se você fica muito mais preocupado em relação ao bem-estar das pessoas, mas em relação ao desempenho, você não tem uma visão ou uma atuação tão assertiva assim. O que eu vou compartilhar aqui com você? É um diagnóstico, tá? Então, para que você preencha, então eu vou disponibilizar essa planilha para que você possa preencher, e é um diagnóstico de gestão sistêmica, que é para você, mais do que qualquer outra coisa, fazer uma reflexão. Então, de como que você consegue atuar hoje. Vou mostrar aqui, explicar como que ele funciona, até para que você consiga preencher. Então, ele tem que você vai conseguir fazer uma resposta tanto qualitativa quanto quantitativa, tá? E então, eu estou usando aqui a escala Likert para você ter de 1 a 5, que o 1 é o discordo completamente e o 5 é concordo completamente. E aqui eu coloquei todos os pilares, cultura, pessoas, comunicação e negócios. Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês está aqui na planilha. Ela está dividida em o quê? Que é cada um dos itens, como você enxerga a sua atuação atualmente e de que forma. Aqui no de que forma, eu dei exemplos, não é isso, tá? Eu dei exemplos para você entender do que eu estou falando. Então, quando você for preencher a planilha, você vai apagar e você vai preencher com aquilo que você está vivenciando. É só para você ter um norte. Então, vou citar aqui um exemplo de cada pilar para você compreender. Então, fomentar. Eu ajo de acordo com os valores da empresa no dia a dia. Quando a gente tem pessoas aqui, vamos acolher.
Eu cuido para que a pressão por resultados não afete o bem-estar das pessoas. Então, como que você acha que você está hoje em relação a isso? Você acha que você está médio ou que não, que você tem uma grande preocupação em relação a isso, e a atuação não é só o que você gostaria, como que você realmente atua, tá? Então, é importante, você coloca a sua nota. Comunicação, alinhar. Eu explico o contexto, o problema, o objetivo, não só o que eu quero que seja feito, tá? Negócios, inovar. Eu protejo o time da sobrecarga para que tenha espaço para inovar. Então, aqui você vai fazer esse preenchimento. O que que é importante? É você entender que o diagnóstico é para te dar clarificar hoje a sua atuação. E você atuar gradativamente, não queira já ir consertando, corrigindo todos os pontos que você identificar ali, que hoje você não tem uma atuação. Faz isso de forma graduativa, passo a passo, até para que você consiga fazer com que essas melhorias, elas sejam para sempre, que elas façam parte da sua gestão. Então, a gente não está tratando ali de ações que são pontuais, a gente está tratando de coisas que vão fazer parte do seu legado, daquilo que você vai se tornar como gestor e um gestor cada vez melhor. Então, não se preocupe em corrigir rápido, se preocupe em aprender e entender a essência e o conceito do que é realmente o trabalho de um gestor, e eu espero que isso colabore para que você tenha uma visão diferente e uma atuação cada vez melhor.